Boa tarde a todos. Eu estou aqui nessa aula hoje para apresentar na prática um pouco das principais funcionalidades do sistema SEI. Para começar, eu quero apresentar essas duas colunas aqui que aparecem na página inicial. É a coluna de processos recebidos e a coluna de processos gerados. Aqui são os processos que a unidade recebe e aqui são os processos que a unidade gera dentro dela. Ainda aqui nessa página é possível observar essa caixa aqui, que é uma caixa de pesquisa. Aqui eu posso pesquisar o número de um processo, o número de uma pessoa, o número de um documento, qualquer tipo de pesquisa de interesse que eu tenha, eu posso digitar dentro dessa caixa aqui. Essa outra caixa, ela me mostra qual a unidade que eu estou vinculado, no caso a minha é PMBPA P3. Então essa é a página inicial que nós temos acesso quando a gente entra no SEI. Essas duas colunas de processos, elas vão ser visualizadas aqui nessa página inicial, mas eu também posso ter acesso a elas quando eu clico nessas duas colunas aqui. Elas me remetem a essa página de volta e também aqui no controle de processos. Agora falando sobre os ícones, nós temos aqui esse primeiro ícone, que é o ícone de enviar processo. Todas as vezes que já foi feito algum tipo de movimentação nesse processo aqui dentro da minha unidade, eu preciso enviar para uma outra unidade, eu vou vir aqui, selecionar o processo, clicar nesse ícone, enviar processo, e vou enviar ele para a unidade de destino. Nesse ícone é possível atualizar o andamento de cada processo, então eu posso selecionar um processo e atualizar o andamento dele também, da mesma forma. Aqui é um ícone bem interessante, que é de atribuição de processo. Todas as vezes que um processo chega na minha unidade, ou até mesmo que ele é gerado, é possível selecionar esse processo e atribuir ele a um servidor, para que o servidor fique acompanhando ele de uma forma mais eficiente. Todas as vezes que for atribuído um processo a um servidor, vai aparecer aqui do lado do processo o CPF desse servidor, que ele precisa ficar atento a essa situação aqui. Do lado aqui nós temos o ícone de incluir em bloco. É possível selecionar um processo e arquivar ele em um bloco criado. Esse bloco pode ser criado aqui nesses blocos internos do menu, que logo mais eu vou explicar um pouco sobre ele. Aqui nós temos o ícone de sobrestar processo, aqui nós temos o ícone de concluir processo. Se eu quiser encerrar um processo na minha unidade, eu clico nesse botão aqui e esse processo é encerrado aqui para mim. Nós temos o ícone de anotações. Esse ícone corresponde a essas fichinhas aqui, que ficam do lado de cada processo, onde eu posso editar e escrever um texto de interesse de cada processo para eu poder acompanhar de uma melhor forma. Aqui nós temos incluir documento e aqui nós temos gerenciar marcador. Esses marcadores são essas etiquetas que geralmente cada unidade já cria suas próprias etiquetas para melhorar o controle, mas é possível também criar novas etiquetas através desse ícone aqui. Passando para esse bloco aqui de menu, nós temos aqui iniciar processo. Aqui é quando se dá início a um processo novo. Você vai começar um processo do zero, você clica aqui em iniciar processo e você vai escolher qual tipo de processo que você vai iniciar. Nós temos aqui, ainda falando dos principais, bloco de assinatura, que é o bloco para onde você pode enviar um documento para a pessoa que precisa assinar. Você produz esse documento, envia para esse bloco de assinatura e a pessoa de direito vai realizar a assinatura lá dentro desse bloco. Bloco de reunião, blocos internos, que é o que eu falei no início. Esse bloco interno é uma espécie de arquivo que a gente pode criar, como se fossem várias pastas e as pastas podem ser criadas de acordo com cada interesse de cada servidor, de cada área. Então aqui eu tenho, por exemplo,
no meu bloco interno aqui vários arquivos aqui, vários processos arquivados, na verdade, que eu posso gerenciar de uma melhor forma, incluindo ele dentro desses blocos. Voltando, nós temos ainda contatos, processos sobre estados, e esse aqui também é bastante interessante, que é o acompanhamento especial. No acompanhamento especial é possível arquivar esses processos em grupos. Então podem ser criados vários grupos. E o mais interessante é que você consegue acompanhar esses processos, o andamento de cada um, mesmo ele não estando aberto na sua unidade. Ele pode estar aberto em outra unidade, mesmo assim você consegue visualizar, acompanhar a movimentação de cada processo. Aqui tem uma coisa interessante também, ó. Quando você está acompanhando o processo, você pode se deparar com esse íconezinho aqui, ó, uma exclamação. Isso quer dizer que um documento foi incluído ou assinado nesse processo, ou seja, aconteceu alguma movimentação nesse processo, então você visualiza essa figura e você já vai dar uma atenção maior para esse processo que você está acompanhando. Então, a princípio, são esses ícones, né? Essas funcionalidades, acredito que essas são as mais utilizadas no SEI durante o dia a dia do trabalho de cada um. Eu agradeço a oportunidade, um abraço, até mais.